No dia 7 de maio de 2020, parecia uma quinta-feira normal. Uma manhã comum em Portugal, porém algo estava prestes a acontecer. Sandro, um homem aparentemente tranquilo, dirigiu-se a um posto da GNR por volta das 8 da manhã para reportar o desaparecimento da filha Valentina, uma menina de 9 anos. O relato que fez à polícia era simples, mas carregado de pavor. Ela não está lá, desapareceu durante a noite, disse, com uma expressão que misturava preocupação e algo mais difícil de identificar. Sandro explicou que na noite anterior tinha ido ao quarto de Valentina para a aconchegar, como fazia sempre antes de dormir. Lembrou-se de a ver tranquila, deitada, nada parecia fora do lugar. No entanto, ao acordar naquela manhã, a cama de Valentina estava vazia. A menina não estava em lado nenhum, nem em nenhum dos outros quartos da casa. Ele procurou por ela pela casa toda, mas não havia sinais da Valentina. Imediatamente, as autoridades começaram a atuar. A polícia iniciou uma busca intensa e imediata pela zona circundante. Cientes da gravidade da situação, especialmente considerando que o país estava em confinamento devido à pandemia do Covid-19, o que limitava ainda mais os deslocamentos e atividades. O número de pessoas em movimento seria reduzido, o que aumentava a complexidade do desaparecimento da criança. Drones foram utilizados para sobrevoar a zona, enquanto poços e casas abandonadas foram minuciosamente revistados. O esforço de busca foi imenso. A população local, também alarmada pela notícia, juntou-se à procura, oferecendo ajuda na esperança de encontrar Valentina em algum lugar. Durante o processo, a tensão aumentava à medida que passavam as horas. A cidade estava em confinamento, as ruas vazias e cada minuto sem uma pista concreta fazia a aflição crescer. Como poderia uma criança desaparecer assim, sem deixar qualquer rastro? Onde é que estava Valentina? A última pessoa a vê-la tinha sido Sandro, o próprio pai, que tinha ido de noite aconchegá-la enquanto ela dormia. Um gesto habitual que fazia sempre antes de se deitar. Nada fazia prever que aquela simples rotina de afeto fosse a última lembrança de Valentina com o pai. Com o correr das horas, a busca intensificava-se. Os esforços para encontrar a Valentina tornaram-se imensos, mas por mais que se procurasse, não havia sinais da criança. As questões começaram a multiplicar-se. Seria possível que ela tivesse saído por conta própria? Ou talvez tivesse fugido de casa? Esta teoria talvez fizesse sentido. Não seria a primeira vez que Valentina fugia de casa. Era um enigma e a comunidade inteira estava à espera de respostas. Não demorou muito para que o desaparecimento chegasse às notícias e o país todo ficasse em alerta. Enquanto os primeiros relatos de desaparecimento circulavam, enquanto aquela mãe e aquele pai pediam ajuda em direto na televisão, o medo e a incerteza, mas também a solidariedade para com aqueles pais, tomava conta de todos. Mas afinal, o que é que aconteceu à Valentina? Antes de começarmos, gostaríamos de avisar que este episódio pode conter temas sensíveis ou discussões que podem não ser adequadas para todos os ouvintes. Se algum assunto vos parecer desconfortável ou delicado, sintam-se à vontade para saltar o episódio ou ouvir com mais cautela. O nosso objetivo é criar um ambiente seguro e acolhedor para todos, por isso ouçam no vosso próprio ritmo e vamos a isso. A pandemia do Covid-19, que começou em 2020, teve um impacto profundo e transformador em vários setores da sociedade, sendo a educação um dos mais afetados. Em Portugal, as escolas foram forçadas a adaptar-se rapidamente às circunstâncias extraordinárias, com o ensino presencial a ser substituído, em grande parte, pelo ensino online. Este cenário trouxe grandes desafios, como a desigualdade no acesso à tecnologia, dificuldades na adaptação dos alunos e professores ao ambiente digital e a sobrecarga de trabalho para as famílias. As escolas tiveram que reorganizar os seus métodos de ensino através do uso de plataformas digitais para garantir a continuidade da aprendizagem. Contudo, as consequências do ensino à distância foram sentidas de forma desigual, com os alunos de contextos socioeconómicos mais vulneráveis a enfrentarem maiores dificuldades no acesso a equipamentos e à internet de qualidade. Alguns alunos, especialmente aqueles de contextos socioeconómicos menos favoráveis, não tinham computadores ou uma ligação de internet estável em casa. Em muitos casos, isso levou-os a fazer ajustes significativos nas suas vidas para conseguir participar das aulas online. Alguns tiveram de recorrer a bibliotecas ou centros comunitários para aceder à tecnologia, outros passaram a partilhar dispositivos com membros da família ou até a improvisar soluções alternativas, como utilizar o telemóvel para acompanhar as aulas. Para Valentina, que na altura vivia com a mãe no Bom Barral, Sónia Fonseca, a solução foi ir para a casa do pai em Atouguia da Baleia, em Peniche, onde tinha acesso mais facilitado às tecnologias. Para além disso, Valentina já estava em casa do pai quando foi decretado o estado de emergência. Tinha passado lá a Páscoa e não voltou para a casa da mãe, onde vivia habitualmente, porque a mãe de Valentina continuou a trabalhar durante o estado de emergência. A mãe considerou assim que era mais seguro que a menina ficasse em casa do pai.
Eu continuei a trabalhar e o que é que eu pensei? Ela vem para a minha casa e depois vou deixá-la com quem? Tenho de andar com ela na rua? Também não era justo da minha parte porque eu lidava com pessoas. Imaginemos que essas pessoas estavam infectadas. Eu ia para casa e acabava por infectar a Valentina também. Achei por bem ela ficar lá. Disse a mãe da Valentina, que trabalhava no atendimento ao público. Os pais da Valentina estavam separados. Aliás, sempre estiveram separados. E o pai, Sandro Bernardo, só assumiu a paternidade da filha quando esta já tinha 1 ano de idade. Aliás, a mãe da Valentina, a Sónia, admitiu que o pai só soube da existência da criança já depois dela ter nascido. Ela conta também que o pai nunca quis reconhecer a paternidade da menina. Sandro Bernardo dizia que a menina não era filha dele e só reconheceu depois de fazer os testes de paternidade quando Valentina fez 1 ano. O caso saiu para tribunal e desde então o pai de Valentina estava com a filha de 15 em 15 dias. O pai, na altura com 32 anos, vivia com a sua companheira, Márcia Bernardo, de 38 anos, e Sandro tinha a sua própria família com Márcia. Com eles morava o filho de Márcia, de 12 anos, que era fruto de uma outra relação, uma menina de 4 anos e um bebê de 6 meses que eram filhos de ambos. Ou seja, filhos de ambos, da Márcia e do Sandro. E o casal morava há cerca de 1 ano naquela casa, no bairro do Capitão. E na altura do seu desaparecimento, Valentina estava há cerca de 1 mês a morar com eles. Valentina era descrita como uma menina meiga, sociável, pacata, andava no 3º ano escolar, tinha medo do escuro, como é normal. Ela tinha apenas 9 aninhos. Valentina tinha uma relação muito boa com a sua mãe e apesar da complicada relação entre o pai e a mãe, Valentina nunca se queixou do pai. Segundo a mãe, eles tinham uma boa relação e Valentina também gostava da Márcia, a sua madrasta. A própria mãe da Valentina dava-se melhor com a Márcia do que com o Sandro. A relação de pai e filha podia não ser tão forte como a de mãe e filha, mas também não havia nada suspeito, não havia queixas por parte de Valentina, tudo indicava que se davam bem. Porém, houve uma vez que a Valentina fugiu da casa do pai. Em 2019 a menina já tinha desaparecido, uma vez de casa do pai, quando viviam em Peniche, e nessa altura foi encontrada pelas autoridades numa estrada de pijama e casaco e sapatilhas e disse que tinha saudades da mãe e que queria ir ter com ela. Isso aconteceu porque nas férias da Páscoa desse ano a Valentina foi passar 15 dias à casa do pai e a psicóloga da Comissão de Proteção das Crianças e Jovens disse que tinha saído de casa porque tinha saudades da mãe e queria voltar para o pé dela. A partir desse dia, a menina ficou sinalizada pela CPCJ e a entidade chegou até a abrir um processo, mas não se encontraram vestígios de maus tratos na altura, nem nenhum testemunho recolhido até agora levaria a crer que eles existiriam, e um mês depois arquivou o inquérito e deixou de seguir a Valentina. Quando no dia 7 de maio Sandro foi relatar o desaparecimento da filha, esta era uma das opções que estava em cima da mesa. Não se podia descartar a possibilidade de Valentina ter fugido outra vez de casa, talvez com saudades da mãe outra vez, já que estava a passar alguns dias em casa do pai e não estava habituada a ficar tantos dias longe da mãe. Valentina foi dada como desaparecida numa quinta-feira de manhã, depois da denúncia que o pai fez num posto da GNR de Peniche. Mas havia algumas coisas que não fariam sentido. Valentina tinha medo escuro. Porque é que ela sairia de casa à meia da noite? A Valentina teria sido vista uma última vez pelo seu pai, nessa mesma noite em que desapareceu, por volta da 1h30 da manhã. Isto aconteceu, como eu já tinha dito, quando ele a foi aconchegar à cama e, segundo o que ele diz, ela dormia tranquila na sua cama e estava tudo certo. A polícia apressou sair a casa de Sandro e Márcia, mas na casa não havia sinais de intervenção de terceiros. Não havia arrombamentos e nenhum indício de qualquer ato de violência na casa. Talvez a teoria de que Valentina tivesse saído pelo próprio pé estivesse a ganhar mais força. Também o facto dela ter saído de pijama, chinelos e com apenas casaco indicava que ela não tivesse ido muito longe e ainda estivesse por perto. As buscas contaram com o envolvimento de cerca de mais de 600 elementos ativos, numa área percorrida de sensivelmente 4.000 hectares, palmilhada mais do que uma vez em alguns locais. Foram utilizados drones, cães pesteiros e várias patrulhas na freguesia de Autoguia da Baleia. Chegaram também a existir falsas pistas. Houve um cidadão que chegou a encontrar roupa de criança caída no mato, mas rapidamente se percebeu que não eram da Valentina e que nada teriam a ver com o caso. Também os familiares e pessoas próximas da família começaram a ser interrogados pela polícia judiciária. 3 dias se passaram e não havia sinais da Valentina. Volta para os nossos braços, por amor de Deus, escrevia a mãe de Valentina no Facebook. Mas é no dia 10 de maio que as buscas terminam. As buscas por Valentina são travadas pela trágica notícia. O corpo da menina de 9 anos foi encontrado camuflado na Serra del Rei, a 6 km de casa do pai. A polícia não sabe dizer concretamente quando é que começou a tratar deste caso como um crime. Quando se trata de um desaparecimento, há que manter as hipóteses em aberto e, neste caso, poderia ter sido um desaparecimento voluntário. Mas talvez ainda não houvesse motivos suficientes para descartar a possibilidade de um crime. Foi através dos interrogatórios, da análise do caso e da investigação que a polícia começou a apontar alguns suspeitos. E algo verdadeiramente surpreendente aconteceu nesse mesmo dia. Sandro Bernardo e Márcia Bernardo foram detidos pela polícia judiciária, o que chocou toda a gente.
Como assim Sandro, o pai da Valentina? O mesmo pai que participou do desaparecimento da filha às autoridades. O mesmo pai que chorou o desaparecimento da filha em todos os jornais nacionais. A tensão aumentava à medida que mais informações surgiam durante os interrogatórios. A polícia não podia deixar de notar algumas inconsistências nas declarações de Sandro, o que gerou uma desconfiança. O pai parecia estar a evitar detalhes cruciais sobre o desaparecimento da filha. E além disso, não mostrava a preocupação emocional esperada por um pai que tem uma filha desaparecida. Para além disso, houve uma pessoa que foi fundamental para desvendar este crime. Sandro e Márcia pensavam ter cometido o crime perfeito, só não contavam serem incriminados pelo próprio filho de Márcia, que acabou por falar de mais do que eles gostariam. O filho de Márcia, o rapaz de 12 anos, disse à polícia que viu a menina entrar com os adultos na casa de banho, na quarta-feira, na noite do seu desaparecimento. Essa foi a última vez que o menino viu a Valentina e já não a viu sair. Depois foi mandado de imediato para a cama. Mandaram-no ir a dormir. O verdadeiro ponto de viragem aconteceu quando, depois de confrontado com esta afirmação, Sandro confessou o homicídio da própria filha. Depois da confissão, ele levou a polícia até ao local onde havia deixado o corpo da menina, da Serra del Rei. Uma área isolada e de difícil acesso, localizada a cerca de 6 km de sua casa. O corpo de Valentina foi encontrado camuflado entre a vegetação, num estado que indicava claramente que havia sido oculto com a intenção de dificultar a sua descoberta. A revelação da localização do corpo foi um momento decisivo no caso e veio desvendar o horror da situação. A partir desse momento, a polícia tratou o caso de forma mais direta como um homicídio. E Sandro e Márcia passaram a ser acusados de crimes graves, incluindo homicídio qualificado e outros atos de violência contra a criança. Mas o que teria acontecido a Valentina? Imagina a sensação do calor da água quente em volta do teu corpo. Talvez um banho quente após um dia cansativo ou um mergulho numa piscina de águas mornas. O calor parece aliviar os músculos, relaxar a mente, proporcionar até conforto. Para teres essa sensação, a água estaria entre os 37 e os 40 graus. Sentimos um prazer acolhedor, quase terapêutico, a essa temperatura. O corpo humano tem uma temperatura central de cerca de 37 graus e é dentro dessa faixa que o organismo funciona da maneira ideal. Mas, à medida que a temperatura da água sobe, o corpo começa a reagir. Mas o que é que acontece quando o calor excessivo começa a desafiar a nossa capacidade natural de autorregulação? A partir dos 40 graus, a água começa a apresentar riscos. A nossa pele, embora adaptada a variações térmicas, já sente os efeitos desse calor intenso e a dor começa a surgir como um sinal de alerta. Aos 44 graus, as queimaduras podem surgir em poucos minutos e o impacto na pele torna-se mais grave. A sensação de calor que antes era agradável começa agora a ser desconfortável. Aos 50 graus, a situação torna-se crítica. O corpo humano já não consegue manter um equilíbrio térmico. As queimaduras são profundas e os danos não se limitam apenas à pele, atingem já os tecidos internos. O sistema circulatório começa a ser sobrecarregado. O risco de um golpe de calor é enorme e as consequências são muito graves. Aos 60 graus, o perigo é ainda mais letal. A água nessa temperatura destrói rapidamente as células da pele, causa ferimentos profundos em questão de segundos. O corpo já não tem a capacidade de se proteger. O calor não é só uma sensação, mas uma ameaça direta à vida. A morte pode ocorrer se não houver intervenção médica imediatamente. O nosso corpo é uma máquina fascinante, dotada de mecanismos que nos protegem de muitos perigos, mas como qualquer sistema complexo, tem os seus limites. E quando o calor da água ultrapassa a nossa capacidade de adaptação, o corpo começa a gritar por socorro. A temperatura da água torna-se uma arma de tortura. E existem casos de que os romanos, durante o Império Romano, utilizavam calor intenso como uma forma de punição, principalmente no caso de escravos rebeldes ou prisioneiros. O escaldamento poderia ser aplicado em partes específicas do corpo nu, em casos mais graves, na totalidade do corpo da vítima. Durante a Idade Média, em algumas culturas europeias e asiáticas, uma das formas mais comuns de tortura era com água quente. Consistia em imergir as mãos e os pés da vítima em água fervente. O objetivo era causar dor intensa, danificar os tecidos e induzir um sofrimento extremo. Essa tortura causava queimaduras de segundo e terceiro grau, podendo causar gangrena e a morte, se não tratada rapidamente. Na China Imperial e no Japão feudal, a tortura com água quente também era usada, tanto para castigar criminosos quanto para punir prisioneiros. Uma das formas mais comuns era o escaldamento dos pés, onde a vítima tinha os pés imersos em água a ferver até que os tecidos queimassem gravemente. Mas Valentina não era prisioneira e muito menos criminosa quando a torturaram desta forma.
Inicialmente, quando o Sandro confessou às autoridades que estava envolvido no desaparecimento e no homicídio da Valentina, disse que tinha sido um acidente, que Valentina tinha caído acidentalmente durante uma discussão e se tinha magoado. Disse à polícia judiciária que a menina tinha começado a ter convulsões por ter batido com a cabeça, que tinha sofrido um ataque e que tanto ele como Márcia tinham entrado em pânico sem saber o que fazer. Mas a autópsia ao corpo da menina revelou coisas diferentes. Sandro estava a queimar a filha com água a ferver porque ela não lhe dizia o que ele queria ouvir. As marcas no corpo de Valentina não deixavam dúvidas. Ela tinha sido queimada. Depois de confrontado com os factos, Sandro finalmente confessou. Dia 6 de maio tinha sim havido uma discussão, mas nada daquilo tinha sido acidental. Na verdade, naquele dia, a intenção de Sandro era clara. Ele queria que Valentina falasse sobre uns boatos que tinha ouvido acerca dela ser vítima de abusos sexuais. Algures entre a manhã e o início da tarde do dia 6 de maio, Sandro queria arrancar uma confissão à força toda e ia fazer tudo o que estivesse ao seu alcance, independentemente das consequências disso. Às autoridades, o pai da Valentina contou que desconfiava que a filha estaria a ser vítima de abusos sexuais por parte de um amigo da mãe, a quem chamava padrinho, e tentou arrancar essas palavras de Valentina. Também acusava a menina de estar a ter algum tipo de atividade sexual com alguns colegas da escola e por isso bateu-lhe, esbofeteou-a e ainda a queimou com água a ferver. Mas Valentina não confirmou nada do que o Sandro dizia. Ao que parece, não passavam apenas de boatos, logo não havia nada que confessar. E vamos nos lembrar que a Valentina tinha 9 anos. Nada nos garante que ela sequer soubesse do que é que o pai estava a falar. E Sandro não desistiu. Ele torturou-a porque Valentina não disse o que ele queria ouvir. Ele queria saber se a Valentina tinha mantido algum contacto sexual com o padrinho e submeteu àquele castigo corporal, mesmo ela negando tudo. O pai continuou com as agressões apesar dos gritos da filha. E há uma altura em que Sandro dá uma pancada com muita força na cabeça da Valentina, que lhe provocou uma hemorragia interna. Esta pancada terá feito com que Valentina caísse da banheira, de onde foi retirada a desfalecer e a ter convulsões. Mas ainda assim, o pai continuou a dar bufetadas na menina. O filho mais velho de Márcia ouviu tudo, apercebeu-se da situação e foi até à casa de banho. Mas não adiantou de nada e foi mandado de volta para o quarto. Em julgamento, o menino de apenas 12 anos relatou que acordou com o barulho de estalos, com o pai de Valentina a bater na menina. Foram uns 10 estalos, dizia-lhe que ela só sabia fazer maldades e pensar em porcarias. A autópsia revelou que Valentina acabou por falecer de asfixia, mas concluiu que ela sofreu vários traumatismos e agressões que demonstram que ela foi torturada longamente. O estado do corpo da Valentina revelava que ela tinha sido violentamente agredida. Uma das agressões na zona da cabeça levou a menina a ter convulsões e causou uma hemorragia interna. Mas a morte não foi imediata. Depois de toda a tortura, o pai e a madrasta embrulharam-na num cobertor e deitaram a menina no sofá. E ela ficou ali, durante horas e horas, durante o dia todo, a agonizar, em sofrimento e deixada ali, abandonada. No mesmo dia, 6 de maio, Sandro e Márcia seguiram normalmente com a sua vida. Saíram de casa para fazer algumas tarefas, foram às compras e enquanto isso, Valentina estava inanimada e a agonizar de dor naquele sofá. O filho de Márcia confirmou que naquele dia os pais saíram de casa para ir comprar leite para a irmã mais pequena e foi nessa altura que ele viu a Valentina a espumar-se da boca. Telefonou a Sandro a avisar e o casal regressou a casa poucos minutos depois. Valentina acabou por falecer nessa mesma tarde. E segundo o relatório da autópsia citada pelo Ministério Público, a morte de Valentina foi devido a uma contusão cerebral com hemorragia subaracnoidea. E Sandro e Márcia esperaram pela noite para esconder o corpo. A menina estava embrulhada numa manta no sofá quando a madrasta combinou com Sandro que deviam abandonar o corpo. Márcia vestiu Valentina, depois de morta, e foi a mulher que preparou a roupa para a mentira que se seguia. Usou o pijama, vestiu um casaco à enteada e calçou-lhe os chinelos. Tudo isto depois dela morrer. Eles queriam que toda a gente pensasse que ela tinha fugido durante a noite. Foram de carro até ao eucaliptal na Serra del Rei e deixaram o corpo da Valentina lá, escondido no meio da vegetação, e no dia seguinte puseram em prática o plano de fingir que Valentina tinha desaparecido de casa. Sandro foi até à GNR para reportar o falso desaparecimento da menina e o resto da história já conhecemos. A autópsia também revelou que não houve nenhum abuso sexual, como Sandro pensava.
o Ministério Público disse: não resultam quaisquer indícios de cometimento de tal ilícito, uma vez que o relatório da autópsia não evidencia a existência de qualquer sinal ou contacto ou abuso sexual. Aquela menina de 9 anos estava a dizer a verdade. Entretanto, ainda nessa semana, no domingo, uma equipa de polícia científica chegou à casa onde terá acontecido o crime e o pai da Valentina foi levado também para o local do crime para fazer a reconstituição do mesmo. Ficaram cerca de 1 hora dentro da casa e depois Sandro saiu e alguns minutos depois foi a madrasta a entrar, acompanhada de agentes da polícia judiciária. A população recebeu-os com insultos e vaias. Monstros e assassinos eram os gritos que mais se ouviam. No dia 12 de maio aconteceu o funeral da pequena Valentina, de apenas 9 anos, que foi marcado pela emoção, lágrimas e muita revolta. Teve lugar no Bom Barral, local onde morava com a mãe, Sónia Fonseca, e o povo fez questão de se despedir da menina de 9 anos que teve a sua vida tirada pelas pessoas que deviam cuidar dela. Fizeram-se ouvir palmas e balões brancos e cor-de-rosa foram lançados na direção do carro onde seguia a urna. Lá dentro, as lágrimas e o desespero cobriam a cara de Sónia Fonseca, que estava acompanhada pelo namorado e pelo tio da criança. A GNR montou um perímetro de segurança e apenas permitiu o acesso às cerimónias a familiares e amigos mais próximos, fazendo cumprir as recomendações da Direção-Geral de Saúde devido à pandemia. Não nos podemos esquecer que tudo isto aconteceu durante o confinamento. Já no cemitério, a imagem que marca a todos é a da mãe de Valentina agarrada ao caixão em completo desespero. Sónia Fonseca não conteve toda a emoção depois de enterrar a filha e acabou por desmaiar e teve de ser transportada para o hospital. Sandro e Márcia ficaram em prisão preventiva a aguardar julgamento. Foram iniciados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, mas o julgamento não foi nada simples. Depois de apresentações a tribunal, em Leiria, no dia 12 de maio, Sandro e Márcio ficaram em prisão preventiva e aí permaneceram. Já dentro do estabelecimento prisional da Polícia Judiciária, Sandro terá tentado suicidar-se 2 vezes, mas sem sucesso. Na primeira vez utilizou uma lâmina de barbear descartável que é fornecida aos detentos num kit de higiene, e na segunda vez ingeriu lixívia e detergente. E noutra altura escreveu uma carta ao seu irmão a culpar a sua mulher, Márcia, madrasta de Valentina, pelo crime. E em julgamento começou uma guerra aberta entre os dois. Sandro e Márcia começaram a contar versões contraditórias e a tentar passar a culpa para o outro. Do julgamento fica ainda marcada pela emoção de Márcia, a madrasta de Valentina, que passou toda a sessão a chorar. Quando foi confrontada pelo juiz sobre o que tinha acontecido, Márcia disse que queria repor toda a verdade e culpou Sandro das agressões. Disse mesmo que agrediu-a com muita força, bateu-lhe em várias partes do corpo com murros, incluindo na cabeça. Disse que tentou impedir as agressões, mas que nada pôde fazer porque Sandro não deixou. Viraram-se um contra o outro e as versões dos factos continuaram a ficar cada vez mais diferentes. Inicialmente, Márcia disse nunca ter tocado na menina e ter apenas ajudado a encobrir o cadáver por medo do marido. Já no seu depoimento, Sandro negou ter sido ele a colocar a menina na banheira e a mandar dar água a ferver, e ainda acusa a mulher de ter dado murros e apertado o pescoço à criança. Sandro assumiu que foi ele que escolheu o local para esconder o cadáver, mas a ideia de simular o desaparecimento de Valentina teria sido de Márcia. Por sua vez, Márcia, com o seu testemunho emocionado, acusou o pai de ter sido o autor de todas as agressões que levaram à morte da criança. Garantiu nunca ter batido na menina e disse ainda que tentou defendê-la e fazer com que Sandro parasse. E segundo o depoimento de Márcia, foi Sandro quem levou a menina para a banheira e quem lhe apontou o chuveiro com água a ferver para os pés. Estava a dar o leite à minha bebé e tentei impedi-lo várias vezes, mas ele empurrava-me. Tentei sempre proteger a Valentina e ele insistia que ele é que era o pai e que tinha que lhe dar educação, disse Márcia em julgamento. Márcia disse que não pediu ajuda por medo, porque o marido a ameaçou a ela e aos filhos. Que houve uma altura em que pensou em chamar o INEM, mas que Sandro não a deixou. Márcia confessa que conduziu o carro até ao pinhal para esconderem o corpo e combinaram no dia seguinte alertar as autoridades do desaparecimento da criança. Os dois tentaram livrar-se da culpa e tentar culpar um ao outro, e a história que cada um conta é totalmente oposta à do outro. Mas, para o Ministério Público, tanto o pai como a madrasta deixaram Valentina a agonizar na presença dos outros menores, indiferentes ao sofrimento intenso da mesma. Não havendo dúvidas de que a madrasta colaborou na atuação do pai, sem promover o socorro à menor ou impedindo as agressões, como ela tinha dito que tinha feito.
O Tribunal de Leiria condenou em abril de 2021 o pai a 25 anos de cadeia e a madrasta de Valentina a 18 anos e 9 meses pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver, também de abuso e simulação de sinais de perigo em coautoria, e o pai da Valentina também por violência doméstica. O juiz-presidente considerou que o pai de Valentina agiu por ação e que a Márcia, a madrasta, agiu por omissão. O Tribunal de Leiria considerou que ambos foram responsáveis de forma idêntica pelo crime de homicídio qualificado e deu todos os factos como provados, destacando a brutalidade das agressões a uma criança de 9 anos e o facto de o próprio pai não mostrar qualquer arrependimento. A procuradora entendeu que, apesar de ter sido o pai a provocar as lesões que levaram à morte da Valentina, a sua companheira nada fez para impedir e não tinha nenhum impedimento para o fazer. Mas mesmo assim, teve uma sentença diferente por ter mostrado arrependimento durante o julgamento e por se entender que a sua ação não foi idêntica à do marido. Porém, Márcia ainda recorreu a esta decisão e o Tribunal da Relação diminuiu a pena da madrasta para metade. A pena de 18 anos e 9 meses de prisão aplicada em primeira instância à madrasta de Valentina foi reduzida para 9 anos. Segundo o acórdão, o Tribunal da Relação decidiu julgar parcialmente procedente o recurso interposto pela arguida, absolvendo-a da prática do crime de homicídio qualificado e condenando-a pela prática de um crime de homicídio simples por omissão, na pena de 8 anos de prisão, que, em concurso com os demais crimes de que estava acusada, faz uma pena única de 9 anos de prisão efetiva. Já ao pai, Sandro Bernardo, a Justiça atenuou a pena para 24 anos, depois de ter sido condenado à pena máxima. A morte de Valentina gerou uma grande comoção pública em Portugal. As circunstâncias do caso e a brutalidade com que a menina foi tratada deixaram a sociedade profundamente indignada e preocupada com a falha das instituições em proteger uma criança tão vulnerável. Embora o corpo tenha sido encontrado, a dor e a perda de Valentina jamais serão esquecidas. Por exemplo, o filho mais velho de Márcia, de apenas 12 anos, ficará para sempre marcado com este momento. Foi ele que deu pistas fundamentais à PJ para desvendar o caso, o que mostra que o rapaz presenciou cenas de extrema violência e horror. O menino ficou em estado de choque. Ele gostava dela como se fosse irmã de sangue. É um choque muito grande para uma criança. Só espero que ele fique bem da cabecinha, disse um familiar do adolescente. Já a mãe da Valentina recusou-se a aceitar que a filha partiu. A mãe de Valentina considera que tanto Sandro como Márcia são igualmente culpados no homicídio da menina de 9 anos. Mas disse várias vezes que nunca teve motivos para suspeitar de maus tratos à criança, nunca tinha visto nada e a Valentina falava muito bem dos dois. Ao menos lá tenho os meus manos, vou para a praia com o meu pai e com a minha Márcia. A minha Márcia. A minha Márcia. Mãe, eu agora tenho duas mães, tens duas mães, mas que eu saiba sou só eu. Não. A Márcia para mim é a minha segunda mãe. Diz ainda que não está preparada para os encarar e refere ainda que tem muito medo daquilo que possa fazer caso um dia se cruze com eles. Sónia diz que não conseguiu despedir-se da Valentina. Ela, para mim, não morreu. Está comigo e vai estar sempre. Para mim, isto é um até já. A mãe de Valentina soube da morte da filha pela televisão. O caso da Valentina chocou Portugal. Numa altura em que estávamos todos obrigados a ficar em casa devido à pandemia, o povo ainda assim saiu à rua para procurar Valentina e depois para chorar a sua terrível morte. A tragédia levanta uma questão central. Até que ponto a sociedade e as autoridades estão preparadas para agir quando uma criança está em perigo? E mais importante do que isso, até onde vai a crueldade humana? E mais uma vez temos um caso de uma criança que é morta às mãos das pessoas que a deviam proteger e amar. Este foi o caso da Valentina. Agora deixo-vos livre para comentarem esta situação. É um caso muito sensível e que custa muito falar, mas é importante que não seja esquecido para que não se voltem a repetir erros do passado. Até ao próximo episódio, um beijinho